A Bola Não Para está no ar para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 18 digital, ou 26 Vivo Fibra, ou através do site do canal de São Paulo, canalsp.com.br, ou no meu canal no YouTube, no canal do Fred Júnior, www.youtube.com/Fred Júnior. Você assiste o programa Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Se você não conseguiu assistir na segunda às 8 da noite, que é sempre uma matéria inédita, uma entrevista inédita entrando na semana falando de esporte, você pode assistir nas reprises no canal de São Paulo. Na terça, às 22h, na quinta-feira, às 15h30 e no sábado, às 21h30. E hoje vamos falar da nobre arte do boxe. Nosso convidado, Fernando Cruel, é nosso convidado aqui no A Bola Não Para. Fernando, muito obrigado por estar aqui nos nossos estúdios, participando aqui do A Bola Não Para. Apesar de ser A Bola Não Para, a gente fala de todos os esportes. E falar da nobre arte é muito legal, porque na PAN, na Jovem Pan, onde eu trabalhei, eu apresentei por 4, 5 anos o Domingo Esporte e conversava com o professor Newton Campos sobre boxe. E tá o pessoal querendo homenagear o professor Newton Campos, inclusive. Ele que fala da Forja de Campeões, fala lá do Babi Barioni, sempre falou muito de boxe e é sempre legal a gente falar desse esporte bem legal que eu gosto também. Fernando, muito obrigado. Quero que você fale como começou essa vida no boxe, por que o boxe como esporte para você na sua carreira. Certo. Primeiramente aí, muito obrigado pelo convite. Uma satisfação enorme estar aqui contigo. Legal. A minha vida no boxe, como é que eu comecei? Isso. O ingresso no boxe foi através do... Eu era praticante de Muay Thai, eu era ainda lutador hoje? de Muay Thai. Não sou mais, agora eu troquei a modalidade. Muay Thai tem faixa também? Aqui no Brasil sim, na Tailândia, lá na essência mesmo, não tem. O seu foi o tailandês mesmo ou foi a jacaré? Não, foi aqui no Brasil. No Brasil gira de outra forma e foi cultuado assim e não se muda isso. Então que faixa que você... Eu sou faixa preta de Muay Thai e faixa preta de kickboxing. Dos dois? Sim. Kickboxing também? Sim, minhas modalidades tinham chutes. E por que você foi primeiro então pro Muay Thai e pro kickboxing? O que te inspirou? O Muay Thai na época eu comecei porque eu assisti algumas lutas primórdias aí do UFC. Sim, que antes era... eu me inspirava aí no Marcos Ruas. No Ruas? Marco Ruas, né? Marco Ruas. E eu achava demais ele dando aquelas bicas na coxa, aquelas caneladas. E antes era liberado total, né? Agora existe até um certo limite, uma regra, mas antes era... Sim, era mais voltado pro vale tudo, né? Literalmente. Você pegava cara de outras modalidades, né? Às vezes não era do mesmo esporte, né? E colocar o confronto, isso aí. E aquilo me encantava, né? Seduzia a criança, falava... Criança, 12, 11, 12 anos. Indo para adolescência. Isso. Aí com os 13 anos eu me inscrevi, né, me matriculei na Academia Combate Esporte, que é uma academia tradicional em São Paulo, e já tinha alguns mitos aí sobre o Muay Thai e não tinha a internet para a gente pesquisar tanto. Quais os mitos que tinham, Fernando? Era um esporte assim bem contundente, já chegava para massacrar, sabe, coisa... Machucava. Machucar. E isso... para o jovem, né, fica encantado. E eu vendo o cara, sabendo que ele era do Muay Thai, eu tinha também um amigo de prédio, o Digão, era praticante de Muay Thai, eu fui ver também ele lutar, gostei muito, falei, é isso que eu quero. Fiz a primeira aula e já fiz a matrícula aos 13 anos com o mestre Moisés Gibi. Mas você, porque você queria soltar a sua energia ou porque... Por que você procurou o Muay Thai? Você tem uma explicação? Mas a explicação mais direta é... Eu gostava de ver o Marco Ruas lutando. Tinha esse meu amigo do prédio aí, que também é mais velho, que fazia. E eu morava no centro de São Paulo e eu me achava que eu deveria me proteger, né? Que bom. E aí do Muay Thai você foi pro kickboxing ou foi o boxe que entrou? Como o Gibi... é atuante antigo, ele também está apto a ser das duas modalidades, né? Os primeiros atletas de Muay Thai vieram do kickboxing ou do full contact aqui no Brasil. O Muay Thai, se eu falar errado, você me corrige, tá, Fernando? Claro. Ele trabalha bastante tanto os pés como as mãos, né? Ele não tem só um lado, só trabalha as mãos com o boxe, né? A ênfase mais é no chute. No chute. Chute, joelho e também tem o cotovelo. Tá. Porém, aqui no Brasil tinha uma regra adaptada que era copiada da Europa, uma regra europeia. Não se usava cotovelo por causa da contundência do o sangue e tudo mais. Então foi adaptada, a gente usava a regra europeia e aqui no Brasil foi
implantado dessa forma. Da fase atual para cá, que a gente usa a regra tailandesa no Muay Thai. Certo. Então não tinha muita diferença quem era lutador de Muay Thai ou kickboxing. Era basicamente o mesmo. Sim. E de lá para cá, depois dessas alterações, eu também passei pelo exame pela CBKB, que é a Confederação Brasileira de Kickboxing, do Paulo Zorello. Sim. E fiz a validação esporte. do kickboxing Tá. em 2017, mas Tá. eu sou faixa preta de Muay Thai desde 2014. Mas praticante desde 99. Desde 99. Tive então, idas e a vindas. caminhada, né? 99. Você chegou a parar do Muay Thai e voltar? Tive idas e vindas aí, É. principalmente a fase da adolescência e a fase jovial Você aí. queria fazer outras coisas fora o Muay Thai, precisa de começa dedicação, a né? se dedicar à faculdade, ao fez faculdade do trabalho. quê? A primeira faculdade que eu fiz foi educação física. Tá, tá. E depois... E você trabalhava com o quê? Desculpa. Não. A primeira faculdade que eu fiz foi hotelaria. Hotelaria? Hotelaria. Nunca atuei com hotelaria. Tá. Fiz já curso técnico de guia de turismo. Sim. Esse foi o primeiro curso de formação. legal. Depois hotelaria. Sim. Aí eu já atuava como personal trainer Tá. de luta. Tá. Aí depois, só aos 25 anos de idade, que eu fiz educação física. Tá. Hoje eu tô com 33. 33. Ou seja, muita coisa assim, você fez tudo junto. né? Isso mesmo. Legal. E aí, como que, depois do Muay Thai, aí veio, é isso que eu te perguntei, acabei te cortando. Veio o kickboxing ou o boxing que veio Não, depois? Depois do Muay eu continuei sempre no Muay Thai, Tá. mas só que eu tive indas e vindas de treinos, Tá. entendeu? Aí nessa eu parava um pouco de competir. Se não tá assíduo no treino, E aí não você vai trabalhou com o competir. quê? Você foi trabalhar com o quê? Que você Não, foi- eu continuo. Já com personal trainer de treinava, luta, isso. Esse era o seu trabalho. Eu treinava, mas não para competição. Mas pra você se manter em forma Isso, e dar aula pro pessoal. Me destacava um pouco, mas às vezes sentia a falta da competição e voltava. Sim. E após essa fase aí, até eu me matricular na faculdade de educação física, aí que eu falei, eu tenho que ter isso como profissão em primeiro plano. Certo. Antes disso, eu atuava também na parte de compra e venda de imóveis junto com meu pai. Ah, é? É. Corretor. Não era Não era corretor, corretor. fazia investimentos, Tá, né? tá. Mas também eu tirei o Cresce na época Sim, para tem que tirar, facilitar né, o trabalho. Então conciliava tudo. Então o esporte não era o primeiro plano. Era um hobby, mas era sério, sim. mas era uma profissão, mas eu não vivia basicamente do esporte. Tá. Então por isso que teve essas idas e vindas. Depois da faculdade, aí sim, Aí sim você escolheu realmente fazer o esporte invoquei, para ser profissional. correto. Ah, legal. Isso. E aí onde entra o boxe Então, nisso tudo aí? Em 2012, Tá. eu tive uma fratura na tíbia, num chute, Você numa deu um competição. chute, estilo Anderson Silva, aí deu um Quase, o dele foi pior. É. O meu só quebrou a tíbia, o dele quebrou só, os né? dois ossos. Mas, Mas o meu não teve aquela fratura aquela cena... mais traumática, É, né? é. E após isso daí, eu fiquei um pouco ressabiado de voltar a competir com chutes Sim. e procurei um treinador de boxe para tentar afiar as mãos, mas voltar a lutar Muay Thai, mas Tá. com ênfase na mão. Na mão. Aí Você não usar tanto as pernas, usar mais as mãos. Isso, é. Tá. Aí esse treinador de boxe me convenceu a fazer a estreia no boxe profissional. Sim. E eu queria... Quem que era esse treinador? Esse era o Jackson Nunes. Tá. Aí eu não me sentia apto a fazer isso. Eu queria fazer a carreira amadora. Sim. Mas eu já estava com 30 anos. Eu fiquei 4 anos parado, sem competir por causa dessa lesão. Tá. E nessa que eu fiz a estreia, gostei. Aí apliquei o primeiro nocaute. Na aí- estreia já foi com nocaute? Foi com nocaute. Com a família toda também vendo? ou foi- Não dessa foi, vez, não. mas- Não foi porque não era algo ainda esperado. Tá. A minha estreia no boxe foi meio que repentina, assim, de repente. Então Vamos lá, vai, você não quer jogar, É, lutar? Aí eu falei, quer saber? Vamos para as cabeças. Aí Vamos ver o que foi vai dar. nocaute. Nocaute qual salto? Você No lembra? primeiro round. Primeiro round já? Aí na segunda luta, a Isso, mesma coisa. Categoria, Fernando, desculpa. É meio médio. Meio médio. Até 66 quilos e 600 gramas, Se a gente for ver, aproximadamente. a gente falou até fora do ar, o Pacquiao é a referência top, né, da sua categoria. Sim, é dessa isso, né? categoria sim. Tem Só o pessoal outros aí. tem a noção disso. O mais popular pode-se dizer O que sim, Pacquiao. que é ele, sim. Tá, tá. E nessa eu fiz Segunda luta você fez? Fiz a segunda luta, e depois fui lá para os Estados Unidos, fiz uns treininhos por lá, vi o que era o Estados boxe de Unidos? perto.
quando eu voltei para Que cá... diferença, hein? É diferente. Isso daí mudou minha cabeça mesmo, inclusive comercialmente. Tá. Eu vi que o boxe lá é um negócio tratado e levado muito a sério. Aí eu fiz a terceira luta, a quarta luta, na quinta luta eu já disputei o título brasileiro pelo Conselho Nacional de Boxe e consegui ser campeão também aplicando nocaute. Legal, então em 5 lutas você se tornou campeão brasileiro. Correto. Aí após a quinta luta me desvencilhei do ex-treinador, Jackson Nunes, procurei um outro treinador e ele me lapidou um pouco mais de outra forma, sabe? Quando muda o treinador... Os estilos, né? Muda os estilos, justamente. E o treinador qual que é esse? André Lopes. André Lopes. Um abração para ele aí, legal, que é um André. rapaz muito querido. Legal. Então, eu fiz a estreia em 2016, aí em 2017 eu fui campeão brasileiro, aí no final do ano de 2017... troquei de treinador, 2018 já comecei com o novo, aí fiz 2 lutas, aí agora eu troquei novamente de treinador e consegui ser campeão brasileiro novamente. Você está com em outra categoria, estou com outro treinador. Quem que é agora? Agora é o Adilson Rolon, mais conhecido como Zaca. 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 Tem nada a ver com Zacarias, é isso? Não, mas quando a gente era jovem, que eu conheci ele desde menino, não sei se ele era parecido assim, mas eu nunca perguntei diretamente para ele. Tá falando, né? Nunca perguntei diretamente para ele, mas eu acho que era por causa disso, né? Ele tinha uma leve semelhança, pode ser que sim, viu? Legal. E a gente vai continuar falando de boxe com o Fernando Cruel, que vai falar também não só das lutas, mas da promoção de lutas. E a gente vai mostrar até com imagens aqui. A gente vai para o intervalo e já voltamos para o segundo bloco do A Bola Não Para. Foi nesse quarto que Pedro viveu nos últimos meses. Pedro tinha câncer. Não tem mais. Colabore com a Tuca. Há 20 anos, ajudando crianças e adolescentes a voltarem para casa sem câncer. A maior dor é daquele que não pode reclamar dela. A maior angústia é daquele que não sabe se haverá um amanhã. A maior esperança é daquele que sabe agradecer com um simples sorriso. Nossos projetos são simples: viver o hoje e esperar o amanhã. Há quem possa fazer escolhas na vida, e há os que são escolhidos por ela. A vida é uma grande bagunça, por isso é tão bom viver. O amanhã nem é tão longe assim. Nós dependemos de você. Não deixe nosso quarto escurecer. Nós só temos aqui. Ajude a gente. Ajude a casa de Davi. A Bola Não Para está de volta para você. Você que acompanha através da Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Vivo Fibra, através do site do Canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Vai lá no YouTube, youtube.com/Fred Júnior. Você pode assistir ao programa A Bola Não Para, ou com reprises aqui no canal de São Paulo, terça, 10 da noite, quinta, às 15h30, sábado, 21h30. A gente está com o Fernando Cruel, que é lutador de boxe e também faz promoção de lutas. Nosso assunto é sobre isso. E antes disso, eu já sou eu recebo presente, eu vou abrindo sem o convidado já entregar. Eu recebi uma camiseta aqui do Fernando e eu vou mostrar para vocês, que é uma camiseta bem legal, ó. Vou abrir aqui. Casual. Vou sair com ela aqui, ó. Cruel Fight. Dá um passeio pra academia, dá um treininho, fazer uma moral lá. Os caras vão achar que eu sou lutador, viu, Fernando? Você tá bem vai estar bem relacionado. Porque os caras vão olhar pra mim e falar, esse cara aí é perigoso, vou ficar perto do Fred. Esse é da gangue do Cruel. Do Cruel. Legal. Pô, obrigado pelo presente, pela camiseta, vou usar com certeza. E eu quero que você fale, então, a gente vai mostrar uns vídeos aqui, no A Bola Não Para, pra vocês verem como funciona essa promoção de lutas, e você vai contando pra gente como você iniciou isso. Foi depois de você ir até os Estados Unidos que você percebeu que dá negócio também o boxe, fazendo eventos aqui no Brasil. Vamos ver aqui, Cruel Fight Downtown São Paulo.
Explica aí pra gente aí, Fernando, enquanto a gente tá olhando as imagens aí, o que você fez nessa primeira promoção de luta aí? Na verdade, essa não foi a primeira, né? Mas foi a mais grandiosa. Tá. Eu tive assim... O Éder Joffre, grande Éder Joffre. Sim, eu tive essa vontade aí de explorar no lado da promoção, Sim. devido à carência que se tem aqui no Brasil na parte do boxe profissional. Certo. O MMA tem até na televisão e também com o UFC, proliferou bastante e tem vários eventos de MMA no Brasil. E no Brasil rolava as lutas profissionais de boxe, Tá. os eventos, mas faltava um pouco mais de visibilidade. Sim. E após a minha ida lá nos Estados Unidos, eu me certifiquei disso e vi que precisava explorar a imagem dos atletas. Tem um espaço aqui para se fazer e não estava sendo feito. E não estava quem estava puxando esse bonde. Tá. Até tinha. Sim. Tem a Forja dos Campeões, que eu citei. Mas a Forja é voltada para o boxe amador. Amador, né? Mas para o profissional tem pouca profissional, coisa. Tinha pouca gente. Até pra gente contar, a gente estava falando até fora do ar, né? Os irmãos Falcão, Robson Conceição. Sim, tem um outro... Patrick Teixeira, que todos são lá fora. Outro também, mas está aqui no Brasil, mas também está bem credenciado, está bem ranqueado. Paulinho Soares também, atleta de Campinas. Mas assim, a maioria tem que ir lá para... Campinas não, de Sorocaba, desculpa. A maioria tem que ir lá para fora para conseguir ter mais destaque. Depende, se ele conseguir ter um bom manager aqui para poder administrar a carreira. Manejar bem a carreira dele, ele consegue ir galgando daqui mesmo. Mas quem sabe através do Cruel Fight ter eventos onde o cara não precisa ir lá fora para lutar e pode receber... Agora você falou bem, é isso daí. A gente quer dar o mesmo destaque como se o cara estivesse lá. Tá. Às vezes não com o mesmo padrão. Pompa norte-americana é um exemplo. Isso. Mas de repente, né, a gente começa a chamar a atenção e aproveitando aí as oportunidades aqui de estar se divulgando. Alguém queira estar interessado aí em ser parceiro da Cruel Fight, a gente vai ganhando força e vamos fazendo uma promoção cada vez mais estruturada. A grande dificuldade é local para se fazer as promoções, Fernando? Qual que é a grande dificuldade para se fazer uma promoção de boxe? A grande dificuldade é que é difícil conseguir o dinheiro dos grandes empresários e não ser através do futebol. Tá. É isso que eu vejo. Porque a mídia só dá ênfase, né, dá espaço para o futebol, gira muito. Sim. Então, para os outros esportes fica descompensado. Tá. Então, desde já agradeço o espaço aí. Não agradeço, não. Isso daí é muito nobre aí da sua parte. É isso. E aí, então, você busca mais local para fazer o evento, você tem com facilidade? Os locais tem algumas especificações para se fazer, mas temos aí grandes ginásios, temos boas localizações aí. Locais Esse último tem. que a gente mostrou, o Downtown, foi em qual O lugar? Downtown foi no complexo Regiteg 9, que é um espaço novo ali na rua Santo Antônio. Legal, quem administra o local é o Gibi, o meu mestre de Muay Thai. Então houve essa parceria com ele e a gente... Eu vi lá tinha hip hop, tinha... Sim, a gente tentou fazer um entretenimento geral para não chamar só o público do boxe. Queria que fosse um passeio mais completo para quem fosse assistir. Também, né? Eu lutei. Nesse dia aí eu só participei assim como promotor, mas a minha ênfase era como atleta, como competidor. Sim. Porém eu não trabalhei na produção e nem na parte da promotoria ali no dia, porque eu estava concentrado para fazer a luta principal. Legal. Vamos ver o outro vídeo? Tem mais um vídeo para a gente ver aqui no programa Bola Não Para. E aí, ó, tá aí, tá você se preparando, né? Aí, concentração total. Você ganhou a luta? Ganhei, fui feliz aí, apliquei o nocaute no primeiro round. O Fight Downtown São Paulo. Downtown São Paulo é o nome do evento. Do evento? Não, do evento mesmo. Tá. É um codinome aí da Cruel Fight porque são minhas origens, né? Eu cresci no centro de São Paulo. Como eu expliquei aí no bloco anterior, eu ingressei nas artes marciais devido a isso, né? Então, você entrou com alguma música aí, algum tema? Eu entrei com uma música aí, não sei te falar qual que é o nome da música, mas sim, entrei com a música. Sempre entra uma música muito isso daí, faz parte do ritual. Aí vocês têm um árbitro, tudo certinho. É só o Conselho Nacional de Boxe que validam as lutas aqui no Brasil. Essa valia para o ranking? Valia para... Você estava defendendo o cinturão aí nessa? Não, essa daí... Opa, você derrubou aí, ó.
Eu fiz uma defesa de cinturão da seguinte forma. Aí eu lutei na categoria de cima, super meio médio. Super meio médio. É. E até quantos quilos, Fernando? Aí até 69 e 800 gramas aproximadamente. A sua característica principal de luta qual que é, Fernando? Você você é canhoto, Fernando? Não sou canhoto, não. Eu sou... Mas você está usando bastante a esquerda, né? Não, usei bastante a direita, porque é o meu golpe mais forte. O que acontece? Minha característica de luta, como eu não vim do Muay Thai, como eu não vim do boxe desde sempre, eu não passei pelo amadorismo, então não peguei aqueles fundamentos. As técnicas assim foram mais na prática dos outros esportes do que realmente só do boxe, né? Justamente. Boxe puro, vai, a gente vai falar assim. Então eu não tenho muito um jogo de perna, um vai e vem, então é um boxe mais forte, um pouco mais agressivo. Você vai para tentar definir. É para arrancar a cabeça e machucar. Tá. Mas, como o boxe são vários rounds, tem que saber dosar, né? Sim. Né? Diferente do Muay Thai. Tem um fôlego, né? Isso, Muay Thai são menos rounds, então dá pra... Uma defesa da brasileira são 10 rounds. 10 rounds. Bastante coisa, porque são 3 minutos, né? Tem que estar bem preparado. 10 rounds de 3 minutos por 1 de descanso. Sim. Então, ou seja, tem que estar... Não pode gastar as pernas, aí o fôlego, nos 3 primeiros você não derrubou o cara. E eu tinha a ilusão de quando eu comecei no boxe que não usava as pernas. Sim. Não usa para chutar, mas para se movimentar usa bem mais. Muito, né? Você tem que estar bem ágil. Quando o cara não sai cansado do treino, com as pernas cansadas, é porque não treinou direito. Entendi. Porque tem que se movimentar bastante no boxe. E para tirar essa minha postura um pouco mais parada no começo dos meus treinamentos foi difícil. Só quem fez isso foi o André Lopes. Ah, é? Ele o segundo treinador. Ele percebeu e viu que você precisava melhorar. Ele me deu mais mobilidade aí dentro de um ringue, isso. Tá. Vamos ver mais um vídeo, tem mais um vídeo aqui que a gente separou no programa. Acho que são outras lutas do Cruel Fight da Untal São Paulo. Aí, ó, teve luta feminina, né? Teve. Eu faço questão dos meus eventos terem lutas amadoras. Essa feminina aí foi luta amadora. Ah, é? É. Porque eu quero que eles sintam esse O prazer de ter uma competição. Esse glamour e estar perto dos boxeadores, dos atletas profissionais. Legal. E tentarem subir também mudar a sua categoria, passar do amador para o profissional. Claro. Ganhar esse destaque. Aí tá o Fernando aí indo pra luta, tem um que foi mascarado aí pra... Aquele lá era o Pitbull, E aí tá aí, ó, mulheres aí participando. Tem uma ring girl, como sempre, tem um árbitro. Sim, a gente tenta fazer como manda o figurino. E aí é uma moça que faz o anúncio das lutas, é isso? Essa que foi escolhida foi a Priscila Paiva, é jornalista, e eu fiz o convite para ela que legal. Ser a announcer. Opa, announcer chique, né? E feminino tá diferente, normalmente é um homem que faz, né? Sim, foi... O Buffer, que é o tão conhecido. Sim, aí. Esse é o mais famoso. Justamente isso, a gente queria tentar agradar todo mundo, né? E tentar diversificar. Como é difícil fechar as lutas femininas, eu falei, precisa um pouco mais de destaque nesse evento. Sim. Pro lado feminino, eu fiz o convite à Priscila, a Priscila Paiva. E ela... daí foi o Biro Mesquita, lá do Guarujá, aplicou nocaute. Foi pra dormir, literalmente. Justamente. Legal. E daí, Esse aí. O baiano, que eu acho que é Luciano Baiano o nome do atleta, foi com o balão, saiu com o balão de oxigênio. Ah, esse que saiu com o balão, esse caiu aí. O Biro é um atleta também que faz muitas lutas internacionais e vem de uma família de boxe. Tá. E Fernando, então o que você pensa em relação à sua carreira de boxe? Você quer voos mais longes, mais altos, lutar lá fora? Então, apesar da minha idade um pouquinho avançada e eu ter começado muito tardio no boxe, nunca é tarde, né? Idade também é um número. Claro. Então vai da gestão do manager, vai do Conselho Nacional de Boxe aqui dando um bom respaldo para o atleta, para poder me gabaritar, para poder estar lutando lá fora. E das lutas sendo bem casadas e os títulos bem disputados. Porém, então, no atual momento, eu sou 2 vezes campeão brasileiro em 2 categorias diferentes. Sim. Campeão Universal Box Organization, UBO, que é campeão internacional, um cinturão campeão internacional. Legal. E campeão continental das Américas pela American Box Federation.
Então tenho esses 3 títulos. Certo. Porém, eu não vou fazer a defesa dos títulos porque são de categorias acima. Tá. Aí agora estamos providenciando para o dia 19 de outubro. Ainda não assinei o contrato, mas está já tratado verbalmente. Então não vou divulgar o nome do adversário. Para lutar dia 19 de outubro aqui na cidade de Mojimirim pela defesa do título brasileiro e a disputa do título sul-americano pela WBC, que é uma das 4 entidades grandes. Do boxe. Do boxe, Legal. Então agora não deve ser um brasileiro, deve ser um sul-americano, um atleta sul-americano? Não, o atleta é brasileiro e ele também tem um bom cartel e é um cara... O seu cartel qual é, Fernando? Meu cartel atual são de 9 lutas, 7 vitórias com 7 nocautes, 1 empate por pontos e... um empate, claro que é por pontos, e uma derrota por pontos. Uma derrota por pontos. Você chegou até 10 rounds e aí o... Foi até, era a luta de 6 rounds. Essas daí que foram empate e derrota... menos rounds. Eram 6 rounds. Legal. E em relação à promoção, o que você está pensando? Fazer mais eventos, conseguir mais espaço para agitar o boxe aqui em São Paulo e no Brasil? Eu estou tentando puxar essa corda aí. Eu tenho os parceiros e tem a ajuda de outros promotores também que às vezes se unem. E a tendência, a gente quer movimentar mesmo o boxe e tentar chamar a atenção da mídia, quem sabe levar para uma televisão. Isso. E ver que o boxe aqui está sendo levado a sério com a chancela do Conselho Nacional de Boxe e meter título na televisão e vamos aí para as cabeças. Legal. Fernando, a gente sabe, já no finalzinho do nosso programa aqui, a gente sabe do boxe o quanto é legal, o esporte e tal, mas se fica muito preocupado em relação ao estado mental depois do lutador, né? Por virtude de muitas pancadas. Sim. Você tem essa preocupação, Fernando? Você se informa a respeito, até para não ter aquele problema, a demência do boxeador que se fala, né? Quando a luta é de muita contundência, o próprio CNB, que é o Conselho Nacional de Boxe, exige uma série de documentação, de exames aí, laudos, tomografia, exame de fundo de olho, entre outros exames de praxe, justamente por causa disso. Eu, inclusive, já estou com meus exames aí marcados, agora só tenho que cumprir e fazer a devida apresentação. Não para eles, né? Acompanhamento. Legal. Porque, principalmente quando o atleta passa por algum nocaute... Contundente, né? Aí é batata que precisa fazer essa checagem. Legal. E para encerrar mesmo, sua filha está aqui como espectadora, né? Sim. Minha querida filha Valentina Francisquini dos Santos. Que legal. Quantos anos ela tem? 10 anos de idade. 10 anos. Legal. Ela assiste suas lutas ou você prefere que ela não veja? Não, às vezes ela assiste, mas como ela não mora aqui comigo, ela é moradora de Boa Viagem, Recife. Opa, que beleza. Vai passar esses 2 dias aqui em São Paulo. Que legal. E para resolver outras questões, eu estou trazendo ela para acompanhar minha rotina aqui. Legal, que bom. Fernando, prazer conhecer você, cara. Certo. Sucesso aí no boxe, é um esporte que eu gosto bastante. Tomara que você consiga sucesso na sua carreira como boxeador, mesmo ter começando tarde com resultados importantes, você citou aqui na nossa entrevista, e na promoção de lutas. Eu acho muito importante, dependendo de qual esporte, a gente trazer cada vez mais pessoas para praticar esporte, para conhecer o esporte, acompanhar uma modalidade esportiva, porque o esporte é o caminho para muita coisa, para muita gente. É isso que eu sentia falta, vi a necessidade. Não adiantava fazer só para mim, cuidar da minha carreira, mesmo sendo tarde ou não. Ser campeão de alguma coisa e tudo mais, ter cinturões. E aí? Vai ficar o quê? Sim. Aí eu quis puxar esse bonde para justamente aumentar o número de pessoas, praticantes, espectadores, telespectadores e de fãs. E reativar aqueles antigos, né? Que ótimo. Parabéns pela iniciativa, viu, Fernando? Muito obrigado e agradeço desde já o convite. E muito nobre, como eu havia dito, da sua parte, ter aberto esse espaço para a Nobre Arte. Legal, Nobre Arte, o grande boxe que eu gosto e já falei bastante quando eu trabalho na Jovem Pan, e aqui também na Bola Não Para, a gente fala dessa modalidade muito importante, histórica também no esporte brasileiro, não só com o Éder Joffre que a gente mostrou, Miguel de Oliveira, até nosso próprio Maguila, entre outros grandes nomes que estão surgindo, estão aparecendo Esquiva, os irmãos Falcão, o Yamaguchi o Esquiva e também o Robson Conceição e o Patrick, que a gente citou aqui na nossa entrevista. Paulinho Soares, Paulinho Soares que ele falou. Vamos guardar esse nome e vamos observar. A Bola Não Para, fica por aqui. Voltamos semana que vem, sempre com uma entrevista falando de esporte para você. Até a próxima!